Bom dia, crianças. Voltamos com o nosso livrinho de história, onde iremos fazer a correção da atividadezinha que vocês já fizeram na aula anterior. Vamos corrigir as páginas 47 e 48. A primeira questão, ele pede, para vocês lerem o textinho aí em casa. Todo mundo já leu o textinho, onde vai falar lá no período da pré-história sobre os animais de grande porte, Então você vai desenhar nesse quadro aí da primeira questão, de acordo com o texto, os animais de grande porte, onde eu falei na aula anterior também que nós tínhamos a bicho preguiça, que hoje nós sabemos que ele vive no galho das árvores, um animal bem pequeno e que anda bem lentamente, devagarinho mesmo, vagarosamente. O tatu também, nós sabemos que hoje o tatu é um animal pequeno, comparado com o animal de antigamente, do surgimento, do mundo. Então, nós temos a primeira questão dessa forma, você vai ilustrar, você vai desenhar, imaginar a fauna e a flora daquela época. A flora é o quê? Campos, cerrados, caatinga, vegetação. E a fauna, que são os animais de grande porte. Você pode desenhar a preguiça, o bicho preguiça, o tatu, na primeira questão, certo? Na segunda questão, ele diz pra gente: explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguir. Também comentamos bastante na aula anterior, porque os animais eram de grande porte, eles eram bem grandes. Lembram que a tia falou que o bicho preguiça, o tatu, eles eram comparados com um carro grande, certo? Então, os animais eram de grande porte. Se eles eram de grande porte, eles não conseguiam se adaptar a um período de grande estiagem, Logo, teve um período de seca e esses animais não conseguiram se adaptar a esse período de seca, de estiagem, e assim eles foram desaparecendo. E hoje nós sabemos que nós não temos animais dessa forma, animais de grande porte. Hoje nós temos os animais mesmo como nós conhecemos, o seu tamanho natural, para nós hoje, atualmente. Na terceira questão, nós temos para você fazer uma pesquisa, Pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações naquela época, como cortar, raspar e bater. Depois monte, um quadro. Nós não estamos em sala de aula, senão nós iríamos montar um cartaz bem grande na nossa sala. Mas aqui a tia pesquisou, imprimiu, também esses instrumentos rudimentares, que hoje a gente sabe, que caíram em desusos. Nós não temos instrumento dessa forma. Hoje nós temos instrumentos, podemos dizer, modernos, o machado, tudo era feito o que? Você observa aí, o de raspar, o arpão, o propulsor, o machado, é bem diferente do atual. As lâminas hoje, por exemplo, as pessoas utilizam, são bem cortantes hoje. Esses instrumentos aqui são bem diferentes. A grande maioria dos instrumentos hoje, por exemplo, faca que nós temos, eles são instrumentos bem cortantes mesmo, também perigosos, são construídos de um material resistente, por exemplo, o ferro. Bem diferente desse aqui que você observa, que são o quê? Chamados até de instrumentos rudimentares. Por quê? Porque eles eram feitos de pedra, gente, certo? Por isso que eles tinham esse objetivo de raspar, rasgar e bater. Hoje a gente usa mais a palavra o quê? Cortar com os ferros, por exemplo. A quarta questão, como você observa aqui no quadro, nós temos para você marcar um X nas ações realizadas pelos primeiros povos nômades dos territórios brasileiros. Nômades, lembrando, povos nômades são os povos que não tinham uma residência fixa. Ou seja, eles viviam se deslocando de um lugar para o outro, diferentemente de nós hoje. Hoje nós temos a nossa casa própria, em um só lugar. A gente muda quando muda de cidade por algum motivo, ou vive de casa alugada, vive se mudando. Mas senão a sua casa vai permanecer ali até você, o resto da sua vida, por exemplo. Então, fixavam-se num único local? Não, então você não vai marcar. Eles viviam se mudando, ele não ficava ali como nós hoje ficamos, morando em um determinado local por um longo período de tempo. O segundo quadrinho,
Utilizavam cavernas como abrigo temporários? Verdade, a gente viu também. Eles moravam nas cavernas. Lembra que a tia falou que desenvolveram as pinturas rupestres nas paredes e testes das cavernas? Não construíam tendas com madeira e cobertura de pele de animais. Eles construíam. Então, ela é falsa, que ele diz que eles não construíam. Então, você não marca. O outro, alimentavam-se da coleta de fruto? Verdade, né, gente? Então, você marca. Caçavam animais para se alimentar? Também. Eles se alimentavam da caça, gente, da pesca e da coleta de frutos na natureza, certo? Aí na quinta questão, nós temos também uma pesquisa, onde você deve ter pesquisado já em casa, né? E ter escrevido lá no seu caderninho. A letra A. Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? Gente, são vários estudos, várias pesquisas realizadas para poder mostrar sobre esta pergunta. Mas, segundo os pesquisadores, né, alguns paleontólogos, eles dizem que os dinossauros desapareceram antes dos primeiros homens surgirem. Naquela época viviam na Terra grandes predadores que impulsionavam, né, que impossibilitavam, né, não deixavam, né, acontecer a evolução dos seres menores que não tinham como se defender. E acredita-se que os dinossauros existiram durante aproximadamente 160 milhões de anos, na era Mesozoica, e que o homem surgiu já na era Cenozoica, certo? Então, a letra A também é uma pesquisa, certo? Mas a resposta mais cabível seria o quê? Não. Os dinossauros surgiram na era Mesozoica e o ser humano já surgiu na era mais atual, Cenozoica. A letrinha B. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Gente, é o quê? Um dos fatores que mais possibilitou foi a tecnologia, né? Que é muito eficaz e vem se aprimorando cada vez mais atualmente, certo? Então, na letrinha B, que é a tecnologia. Mas também essas duas aí é uma resposta pessoal, por isso que a tia nem colocou, não é necessariamente igual, certo? Continuamos, né, a correção no nosso livrinho de história, só que na página 52, né, onde a primeira questão ele pede o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Então, por isso colocamos africanos, europeus, indígenas, espanhóis, árabes, japoneses e muitos outros. Cuidado, quem tiver colocado só indígenas, só europeus e africanos. Por quê? Você acrescenta espanhóis, árabes, japoneses. Porque a pergunta, ele não perguntou quem formou a base do povo brasileiro. Se fosse assim, seria africano, europeus e indígenas. Não, ele perguntou todos os grupos étnicos. Por isso que temos que acrescentar árabes, espanhóis, japoneses, etc. Na segunda questão, é uma resposta, é uma pergunta também pessoal, que é sobre a sua família, né? Sua família é descendente de qual grupo étnico? Aí você vai fazer uma pesquisa com o papai, com a mamãe, com a avó, com o vô, para você saber se você é descendente de africano, para você saber se é descendente de europeu, de indígena, de espanhol, de árabe, de japonês, a sua descendência. Então é uma pergunta, né, uma respostazinha pessoal na letra A, onde você deve perguntar os membros da sua família, o pai, a mãe, o vô, a avó, certo? Na letra B, quais são as suas características físicas? Lembrando, nós já vimos também sobre características físicas. Gente, a cor da nossa pele, você vai dizer. É uma resposta pessoal. Quais são as suas características físicas? A cor da minha pele, se é clara, se é morena, né? O cabelo, como é, se é caracolado, se é liso, se é preto, se é castanho. A forma dos olhos, se é arredondado, certo? Então, essa B também é uma resposta pessoal. Lembrando que a gente já viu isso na nossa salinha. E lembrando também a questão do respeito, né? Não ter vergonha de assumir a minha cor de pele, o meu cabelo, que todos nós temos a nossa importância e somos importantes. Não temos por que nos julgar melhor do que o outro, por eu ter meu cabelo cacheado, por eu ter meu cabelo liso. Não importa, temos o quê? Que ter o respeito para com todos os nossos amigos. Então, gente, a letrinha B.
A letra C também é pessoal. Suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? Aí você vai ver, de acordo com suas características, você se aproxima mais de qual etnia? Você vai ver da africana, você coloca, é da europeia, é do indígena, é do espanhol, é dos árabes, aí você coloca na letrinha C, também é pessoal. Cada um vai ter a sua respostinha. Na terceira questão, nós temos imagens aí de pessoas, né, de várias etnias, onde ela pede para você identificar, né, o grupo étnico, né, representado em cada imagem. A primeira imagem aí, nós temos o quê? De um asiático. O asiático, a gente olha bem direitinho os traços, né, é a forma do olho, representando aí, ó, o asiático. O indígena, gente, sobre a cultura indígena, nós conhecemos bastante, a gente vê desde lá do primeiro ano, a gente está estudando sobre os indígenas, né, que é os povos nativos aqui do nosso Brasil, onde nós aprendemos muito com a cultura indígena. Na hora que a gente vê a imagem, tenho certeza que não tiveram dúvida pela questão aí de quê? Dos instrumentos que eles usam, né, para se decorar, para ficarem mais belos. Na terceira imagem, nós temos aí o árabe. O árabe é a questão de ser as roupas longas, de usar o lenço, como você observa aí, né, na cabeça. Mais embaixo nós temos o europeu destacado aí pela questão da pele, né, ser mais clara. E o africano também, né, o nosso grande respeito a todos esses grupos étnicos, né, que todos eles contribuíram para a formação do nosso povo brasileiro, certo? Não esquecendo que a base do povo brasileiro foram a cultura o europeu, o indígena e o africano. Todos contribuíram de forma significativa para a formação do povo brasileiro. Certo, crianças? Então, confiram direitinho, vejam aí onde você confundiu, certo? E arrume. Então, aqui nós encerramos a nossa correçãozinha no livro de História.